Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio dessa mensagem, dessa palavra, que sirva de renovo, de fortalecimento e de resposta ao coração de cada um dos irmãos que aqui assistem. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. Também tenho pedido aos irmãos, os irmãos que desejarem participar do clube de membros, clicando no botãozinho assinar, vídeos exclusivos para os membros aqui do canal, benefícios exclusivos para aqueles que se tornam membros aqui desse canal. Outra forma de semear nesse ministério, e se o Senhor assim, tocar assim no teu coração, você sentir o desejo de semear, as informações que aparecem nessa caixinha branca aqui embaixo, para que os irmãos venham a semear nesse ministério, nesse canal. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa mensagem? Juízes capítulo 14, versículo 4 diz assim: Porém seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava o Senhor ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Meus irmãos, a história de Sansão é uma história bem intrigante, uma história bem complexa, podemos dizer assim. Ele nasce com um chamado claro da parte do Senhor, e ele tinha ali um voto de Nazireu, um libertador sobre Israel, que ele seria. Tudo, se a gente olha para a trajetória de Sansão, a gente vê um homem indisciplinado, vê um homem contrariado, um homem rebelde, um homem que luta contra aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Isso a gente vê em toda a história de Sansão, ele lutando contra a vontade de Deus. E apesar de Sansão não cooperar com o chamado, Deus criou ocasião. Esse texto aqui que nós lemos fala sobre isso. Deus criou uma ocasião ou ocasiões para poder levar Sansão a viver o propósito. Sansão recusou o propósito, o processo até mesmo, mas não conseguiu escapar no final das contas desse propósito. Não conseguiu. Por mais que ele quisesse, E eu acho que é aqui que esse texto se transforma em uma chave espiritual para a nossa vida. O Senhor buscava ocasião. Guarda essa frase. O Senhor buscava ocasião. Não porque Sansão era obediente, mas é porque o Senhor tinha um plano muito maior para Israel e seria também através da vida de Sansão. E essa mensagem é para nós, pessoas que às vezes estamos quebrados, estamos desviados, estamos cansados, estamos com a fé morrendo ou já morta, Realmente isso acontece. E muitos estão entregando tudo porque não conseguem carregar um propósito dentro de si. Muitos estão revoltados contra Deus, também isso acontece, vamos ser sinceros, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Às vezes a nossa humanidade, a nossa falhabilidade, a nossa fraqueza nos leva a ficar revoltados, chateados com Deus. Olha, Sansão nasceu separado, mas não viveu separado. Desde o ventre da mãe dele, o Senhor tinha uma palavra para Sansão, ele seria Nazireu, ele libertaria Israel. Mas a vida dele adulta mostrou coisas assim, totalmente diferentes. Ele foi para um outro lado. Deus queria que ele fosse para a direita, ele foi para a esquerda. Quando Deus queria que ele fosse para a esquerda, ele foi para a direita. Assim, foram escolhas impulsivas, relacionamentos errados, decisões carnais, distanciamento do Espírito Santo. Tudo que Sansão podia fazer para dar errado, ele fez. E às vezes, irmãos, nós também agimos na nossa razão. Às vezes, ao longo da nossa vida, o que vivemos de ruim são nada mais, nada menos do que consequências de escolhas erradas, de decisões erradas, de se afastar daquele que é o direcionamento de Deus. Agimos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio impulso, pelo nosso próprio desejo. Agora, o propósito de Deus é sempre maior do que as nossas decisões erradas. Sansão não vivia como Nazireu, mas Deus continuava dando a ele a força. Deus continuava honrando o propósito apesar da infidelidade de Sansão. Sabe? Sansão rejeitou o chamado. E aí o que a palavra diz? Deus criou a ocasião. E aqui é o ponto, porque muitas vezes nós também rejeitamos o chamado. Porque nós também muitas vezes rejeitamos aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes não queremos, cansamos, oramos, lutamos, buscamos algo que de repente Deus falou que faria, que entregaria, que abençoaria, que abriria a porta, que restauraria, não sei. Mas chega um momento que a pessoa cansa de não ver no tempo que se espera se cumprir. E aí a palavra vai dizer que Sansão desce a Tímina, atrás de uma mulher filisteia, contra a vontade dos seus pais, contra a lei de Moisés, porque a lei dizia que eles não podiam se casar com mulheres estrangeiras, tinha que ser do povo. Então ele foi contra o propósito. Mas o texto da palavra do Senhor diz: e o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. Isso é maravilhoso, porque é como se Deus estivesse dizendo assim: já que Sansão não vai pelo meu chamado,
já que ele não vai pela minha vontade, já que ele não vai pela obediência, né? Eu vou encontrar com ele lá no caminho que ele está. Eu vou gerar uma situação, uma ocasião. E a ocasião, irmãos, é a intervenção de Deus. É a intervenção da soberania de Deus. Quando Deus fala assim, ó, tu tem o teu livre-arbítrio, o problema é teu, agora é minha soberania. E isso acontece quando o homem foge de um destino que Deus não aceita negociar, que Deus quer que se cumpra. E Deus tem essa prerrogativa. Claro que não é sempre isso, senão Deus seria um ditador. Senão a gente ia ir para o lado da predestinação e não da presciência. Deus não é um ditador, Deus não manipula o processo, mas ele intervém. E o Senhor intervém. Deus gera uma ocasião. Às vezes Deus não cria portas, Deus permite os conflitos, Deus cria os conflitos. Às vezes Deus não cria caminhos, ele cria crises. E está tudo certo. É Deus criando ocasião. Porque tem propósitos que eles só são possíveis de nós vivermos quando Deus cria ocasião. Quando Deus cria ocasião, e ocasião é essa que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ocasião é essa que vai nos tirar do nosso caminho de rebeldia, sabe? O Senhor transformou as escolhas erradas de Sansão em cenários espirituais, em cenários proféticos. Sansão insistiu em se aproximar dos inimigos. Insistiu. E Deus transformou essa aproximação dele em um ambiente propício para poder Deus lançar juízo sobre os filisteus. Sansão só queria um romance e Deus queria uma guerra. Às vezes a gente quer ir por um caminho e não, porque olha, coisa linda, né? O caminho, olha, Deus vai me dar uma bênção. Deus não quer nada daquilo. Mas Deus permite. Para a gente quebrar a cara, para poder a gente ser conduzido ao propósito. E isso vinha do Senhor. Sansão só queria prazer. Mas Deus queria se vingar dos seus inimigos. Sansão só queria uma mulher. Deus queria derrubar o reinado dos filisteus. Destruir completamente. Um reinado de idolatria, um reinado de paganismo. Deus queria destruir. Deus não aprovou a escolha de Sansão, não, tá? Você não pode confundir as coisas. Mas Deus usou a escolha errada de Sansão para criar um plano, um cenário muito maior. Iria de encontro àquilo que é o propósito de Deus. E Deus faz isso conosco. Quantas vezes Deus não aprova o nosso caminho, não aprova as nossas escolhas, não aprova as nossas atitudes, mas Ele usa as nossas escolhas erradas para nos levar a um propósito soberano, mesmo quando nós não somos fiéis. Sansão pecou? Sim. Sansão errou muito? Sim. Sansão se desviou emocionalmente, moralmente, espiritualmente? Sim, também. Mas a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Juízes capítulo 13, versículo 25. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo. E esse é o ponto. A desistência do Sansão, quando ele desiste do projeto, não cancelou a vontade de Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Sansão desistiu, Sansão desobedeceu, Sansão seguiu por outro caminho, mas isso não cancelou a insistência de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade do Senhor. Deus moveu o cenário. Deus está movendo cenários na sua vida a partir de caminhos errados que você tomou, a partir de escolhas, decisões erradas que você seguiu. Deus está movendo cenários na tua vida. Deus está usando os teus erros, os meus erros, porque Deus usa os nossos erros. Todas as coisas cooperam para o bem, até as coisas erradas, até as coisas que deram errado, até as coisas que não saíram da maneira que queríamos que saísse. Deus está criando ocasião para te conduzir ao propósito. Deus está criando ocasião para te levar ao propósito dele. Sansão foi contraditório, foi difícil, impulsivo, desobediente, mas no final ele viveu o propósito. Mesmo recusando o chamado, mesmo andando na contramão, mesmo tomando decisões erradas, ele viveu o propósito, porque Deus o conduziu. Deus criou ocasião e Deus ainda busca ocasião na sua vida. Talvez isso que você esteja vivendo agora, ou talvez o que você tenha vivido nessa semana, seja Deus criando ocasião. Guarda isso no seu coração. Seja talvez Deus criando ocasião para te conduzir ao propósito que Ele tem para a sua vida. E o Senhor
buscava ocasião. Agora, olha que interessante. Porém, o seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. As pessoas às vezes não vão saber, não vão entender. Poxa, mas o que está acontecendo na vida dele, na vida dela? As pessoas mais próximas, mais íntimas, o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava o Senhor ocasião contra os filisteus. Deus sabe o que faz. Deus sempre soube o que Ele faz na sua vida. Deus está criando o cenário perfeito para te reconduzir ao propósito, para te alinhar novamente ao propósito, ao chamado, aquilo que Ele tem para sua vida. Não adianta você lutar não, tá? Pode tentar fugir. O caminho de fuga é um caminho, uma perca de tempo. Não tem como fugir. O salmista diz: para onde eu irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Não há lugar onde o homem possa se esconder do projeto de Deus para a sua vida. Deus está criando ocasião. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta-feira. A paz do Senhor.